Hello, welcome, sejam bem-vindos. Mais um dia para aprender um pouquinho da gramática da língua inglesa. Hoje o nosso tema é The Reported Speech, ou também vocês podem encontrar como Indirect Speech, que é o discurso indireto. Nós temos no português, temos também aí no inglês. The Reported Speech nada mais é que uma forma indireta de reproduzir a fala de alguém. Você tem a forma direta, na qual nós reproduzimos a fala exatamente da pessoa, como no primeiro exemplo aí, ó. She said, I am looking for a job. Ela disse, eu estou procurando trabalho. Eu estou reproduzindo exatamente o que ela disse. E coloco entre aspas. Na forma indireta, eu vou dizer a mesma coisa, manter o mesmo significado, só que eu vou fazer algumas mudanças nas palavras e nos tempos verbais. Então, fica assim. She said that she was looking for a job. Ela disse que estava procurando por um trabalho. Eu disse a mesma coisa, só que com algumas palavrinhas e o verbo modificado, né? Umas palavrinhas diferentes e o verbo modificado, tá? Então, a gente tem que atentar para algumas coisas que vai ser modificadas quando eu passar para a forma indireta. Mais exemplos aí. A primeira figura diz o seguinte: I play baseball with my friends. Eu jogo beisebol com os meus amigos. Aí na segunda figura, a pessoa pergunta, what did she say? O que ela disse? She said that she plays baseball with her friends. Ela disse que ela joga beisebol com os amigos dela. Eu estou reproduzindo a fala de uma forma indireta, mas mantendo o significado, tá bom? Seguindo aí, mais um exemplo da fala indireta. I will buy a laptop for you. Eu vou comprar um laptop para você. Aí esse amiguinho foi lá contar para os outros que My dad said he would buy a laptop for me. Meu pai disse que compraria um laptop para mim. Então, ele está reproduzindo o que o pai disse, mantendo o mesmo sentido, tá? E aí mudou o verbo, will virou would, né? For you, como o pai estava falando diretamente para ele, usou you, quando ele foi contar para os amigos, virou me. Mais um exemplo. No telefonema, a avó contou que estava cozinhando alguns biscoitos para o Jan. Então, I'm baking cookies for Jan. E a mãe, né, possivelmente foi dizer para o menino que a avó tinha contado para ela que estava cozinhando os biscoitos para ele. Então, Grandma said she is baking cookies for you. Então, ela está reproduzindo aí a fala que a avó disse pelo telefone, né, no que se referia a ele. No reported speech, né, na forma indireta, nós temos vários verbos para trabalhar. Disse, contou, mencionou, demonstrou, interpretou, contestou. Tem vários verbos aí que nós trabalhamos com a forma indireta do discurso. Confessou, afirmou, justificou, ilustrou. Só que, para começarmos, nós vamos focar em 3 somente, que é o say, ask e tell, que vocês podem ver aí de uma forma modificada nas frases, né? No passado, ó, said, disse, asked. Perguntou, told, disse. Então, vocês vão ver dessa forma aí. O say é mais para o sentido de dizer. Disse oi, disse good morning, disse bom dia, disse boa tarde, disse alguma coisa, say something. O tell é mais no sentido de contar. Contou uma história, contou uma mentira. Ó. Tell a story, tell a lie, né, que é a mentira.
Tell a secret, contou um segredo. E asked é no sentido de perguntar. Ask a question, perguntou, né, uma frase ou um questionamento. Ask a favor, pediu um favor. Ask the price, perguntou o preço. Ask the time, perguntou o tempo. Ask for something, pediu por alguma coisa. E assim por diante. Então, esses são o que nós vamos focar. Botei mais alguns exemplos aí, que nós temos o uso do if para formar indirect speech. Então, se eu falo assim, John asked her, are you coming? John perguntou para ela, você está vindo? Quando eu passo para a forma indireta, eu vou usar o if ou whether para ajudar a formar essa estrutura indireta. Então, John perguntou se ela estava vindo. Então, she was coming. Alterei aí também. O verbo to be are foi para o passado was. Nós vamos ver por que disso aí na frente. Tá? Então, o if é se. Então, John perguntou se ela estava vindo. Quando a gente quer usar o se em inglês, nós usamos o if ou whether. Tem palavrinhas que também nós alteramos aí no discurso indireto. Quando você vai passar da forma direta para o indireto, você vai trocar. Se tiver o this, vai virar o that. Porque o momento que você está falando é outro, né? Se eu for contar algo que alguém me contou ontem, só que no momento, né, no ontem, a pessoa estava falando do agora de ontem. Mas se eu estou contando a história hoje, eu não posso usar o now, que é o agora. Eu posso usar o at that time, aquele momento. Então, tem que trocar. Today, hoje, quando eu for contar a história lá na frente, eu vou ter que contar que foi that day, foi aquele dia, né? Então, tem palavrinhas que mudam. E a gente tem que prestar atenção na listagem. This vira that, this vira those. Now vira then at that time. Ago vira before. Tonight, that night. Today, that day. Last night, the night before. Yesterday, the day before. Last month, the month before. Last week, the week before. Next week, the following week, né, na próxima semana. Tomorrow, the following day. Temos que prestar atenção, como eu falei. Se a sua frase no discurso direto está no presente simples, quando você for passar para a forma indireta, você vai ter que passar para o passado simples. Então, she always wears a coat. Ela sempre veste o casaco. Quando eu for passar para lá, para a repórter de speech, eu vou dizer, she said that he said that she wore a coat. Então, ele disse, esse that é o que eu também posso usar como if para auxiliar aí no meu entendimento da forma indireta. Poderia tirar o that daí. He said she wore a coat. Ele disse que ela sempre vestiu o casaco, ou vestia o casaco. Então, posso usar o that, que é o que, para ajudar, ou posso tirar daí também. Quando eu tenho present continuous, eu tenho que passar para o past continuous. Present perfect, vou para o past perfect. Sempre algo para trás. Past simple vai ser o past perfect. Os verbos modais, will, would, can, could, may, might, assim por diante, tá bom? Então, esse é o nosso Reported Speech, é uma matéria que requer que você estude um pouco mais dos tempos verbais e grave essas palavrinhas que tem que alterar, que tem que mudar, tá bom? Ficamos por aqui, qualquer dúvida, estou à disposição para a gente conversar e tirar essas dúvidas aí, tá bom? Bye, bye. See you.